Oi pessoal, aqui é o Astro Aura e esse é o documentário completo sobre Hades e como esse arquétipo se manifesta no mundo moderno. Esse vídeo vem de uma pesquisa extensa que eu fiz analisando o mapa arquetípico de várias pessoas, principalmente celebridades, atores e figuras públicas que têm Hades como arquétipo de alma ou de destino. Muitas vezes, indivíduos que têm Hades forte em seus mapas arquetípicos acabam expressando esse mesmo arquétipo através da própria arte, nos filmes em que atuam, nas histórias que contam e, em alguns casos, até nas situações que marcam suas trajetórias de vida. E os temas que aparecem nessas histórias muitas vezes refletem diretamente elementos da própria mitologia de Hades. Então, ao longo do vídeo, vamos olhar para alguns desses indivíduos que têm esse arquétipo no mapa e observar como esses símbolos de Hades continuam aparecendo hoje no cinema, na cultura pop, em certas histórias de vida e até em alguns casos mais controversos da cultura moderna. A ideia aqui é observar esses padrões e ver como um arquétipo tão antigo continua se manifestando de formas muito claras no mundo contemporâneo. Eu adoraria poder fazer esse tipo de análise para vários outros arquétipos no futuro, ou até explorar temas dentro da astrologia védica. E claro, isso só é possível com o apoio de vocês. Na mitologia grega, Hades era o deus que governava o submundo, o lugar para onde as almas iam depois da morte. Esse reino ficava abaixo da terra, separado do mundo dos vivos. Para chegar até lá, as almas precisavam atravessar o rio Estige, guiadas pelo barqueiro Caronte. Depois disso, elas passavam a existir dentro do submundo de Hades. Nos mitos, esse lugar era visto como um espaço separado da vida comum. Quem atravessava essa fronteira deixava o mundo dos vivos e passava a existir em outro ambiente, com suas próprias regras. Essa ideia de um espaço separado do resto da sociedade aparece com frequência nas representações cinematográficas de indivíduos que têm Hades forte em seus mapas arquetípicos, especialmente em histórias que envolvem cultos secretos. Em 1999, o diretor Stanley Kubrick, que tem Hades como arquétipo de alma em seu mapa arquetípico, lançou o filme De Olhos Bem Fechados. No filme, o personagem principal é Bill Harford, um médico de Nova York que leva uma vida aparentemente normal com a esposa. Em determinado momento da história, um conhecido conta a ele sobre uma festa secreta que acontece em uma mansão, frequentada por pessoas muito ricas e influentes. Um dos elementos mais marcantes dessa cena são justamente as máscaras, pois todos os participantes usam máscaras enquanto o ritual acontece. Na própria mitologia, Hades possuía o chamado capacete da invisibilidade, um artefato que permitia a quem o usasse se tornar invisível para os outros. Ao colocar o capacete, a pessoa deixava de ser vista e podia agir sem ser reconhecida. Talvez por isso as máscaras apareçam com tanta frequência nas cenas mais icônicas de filmes feitos por indivíduos que têm Hades como arquétipo de alma. As máscaras criam essa sensação de anonimato, de segredo, de um ambiente onde ninguém sabe exatamente quem está por trás de cada rosto. There were men taking pictures, sometimes other things. They had animal faces. That's why I decided it had to be a dream. No filme Small World, um policial começa a investigar o desaparecimento de uma criança e acaba descobrindo uma rede de tráfico humano. They were performing some strange rituals, that. Durante a investigação, ele percebe que os participantes desses rituais também usam máscaras, muitas delas de animais para esconder quem são. Essa cena lembra uma festa realizada pela família Rothschild
em 1973, em que alguns convidados apareceram usando máscaras de animais e fantasias incomuns. Durante a minha pesquisa, eu descobri que muitos Rothschild têm Hades como arquétipo de alma em seus mapas. Também percebi que o arquétipo de Hades aparece em vários mapas de pessoas envolvidas em cultos, seitas e sociedades secretas. Colonel Aquino, we were originally implicated in the dreadful charges of child abuse. Um dos exemplos mais conhecidos quando se fala desse tipo de ambiente é o Bohemian Grove. You know anything about Bohemian Grove? I'm just trying to get the most information I can get about what happens inside because everything seems to be a conspiracy. I believe there are no conspiracies. It's all true as far as I know. A bunch of rich men go in there and decide what the fate of the world will be. É um clube privado que reúne empresários, políticos e algumas das pessoas mais influentes dos Estados Unidos. Who do you think those people were? Those were not just ordinary people there. If I told you their names, I'm not going to tell you their names, but if I did, I don't think you'd sleep so well. Todos os anos, eles se encontram em uma área isolada na Califórnia para reuniões que não são abertas ao público. Ao longo do tempo, algumas imagens desses encontros acabaram circulando. Em uma das cerimônias mais conhecidas, na chamada cremação, os participantes usam mantos e se reúnem à noite diante de uma grande estátua de coruja. A ideia da cremação envolve o fogo como forma de transformação. Na antiguidade, o fogo muitas vezes aparecia ligado a rituais de passagem, destruição e renovação. Como Hades é o deus que governa o submundo na mitologia, o fogo também acabou sendo associado a esse lugar. Darkest Gate. Hell. Darkest Gate. The gates of hell. The gates of hell. Right? Yeah, the gates of hell. Rituais de cremação e cerimônias com fogo também aparecem em várias representações no cinema feitas por indivíduos que têm Hades como arquétipo de alma em seus mapas arquetípicos. Um exemplo disso aparece em The Wicker Man. No filme, um policial vai até uma ilha para investigar o desaparecimento de uma garota. Conforme ele começa a investigar o lugar, ele percebe que a comunidade segue crenças próprias e participa de rituais coletivos. Em um dos momentos mais icônicos da história, acontece justamente um grande ritual envolvendo fogo, que acaba se tornando a cena mais marcante do filme. Esse tipo de história, em que um personagem acaba descobrindo a existência de um culto, também aparece várias vezes em filmes feitos por indivíduos que têm Hades forte no mapa arquetípico. I find this article. It's written in 2003, published in Time magazine. It's all about this thing called the Tarsus Club, which is like a retreat for politicians, for corporate leaders, people like... David Blanchard tried to tell me about the society that kills to keep its existence a secret. They killed Blanchard. Muitas vezes a história acompanha alguém que começa investigando algo aparentemente simples e, aos poucos, acaba descobrindo que existe um grupo secreto ou uma seita funcionando escondida da sociedade. Na primeira temporada de True Detective, acompanhamos Matthew McConaughey. Na história, ele interpreta um detetive que investiga uma série de crimes estranhos ligados a possíveis rituais e cultos que existem de forma escondida. Conforme a investigação avança, ele vai se aprofundando cada vez mais nesse caso e aquilo começa a ocupar cada vez mais espaço na vida dele. Muitas vezes, o personagem representado pelo arquétipo de Hades acaba entrando cada vez mais fundo em um mundo oculto, ficando cada vez mais obcecado e paranoico, quase como se estivesse descendo para um tipo de submundo dentro da própria mente. Hypothetical killer was an old school teacher? Or it might involve state PD? God damn, what happened to you, man? Segundo a minha pesquisa, muitos indivíduos que são famosos por serem grandes conspiracionistas paranoicos ou indivíduos que são alvos de acusação de participarem de cultos têm Hades forte em seus mapas. Is rooted in the belief that elitist cabals, it's always a cabal, are rounding up babies to steal their adrenaline by consuming their blood. Por Hades ser um arquétipo ligado ao submundo, é comum que as pessoas projetem a escuridão do submundo nesses indivíduos.
associando essas pessoas a teorias envolvendo rituais, cultos ou até mesmo vampirismo e práticas canibalísticas. Na mitologia, Hades sequestrou a jovem Perséfone e a levou para o submundo, roubando sua juventude. Essa mesma simbologia de roubo da juventude aparece em vários filmes feitos por indivíduos que possuem Hades como arquétipo, nos quais é comum surgir a ideia de cultos ou grupos de pessoas que se alimentam do sangue ou da energia de outras pessoas. When Jeffrey Epstein, the billionaire, was found guilty of sex trafficking, he was set to squeal on all the elites in Hollywood and in Washington who used his child sex services. But Epstein was found dead in his cell from, quote, suicide. Why do the elites want children from sex traffickers? Adrenochrome. It is harvested from children for a euphoric and life-enhancing benefit. Em minha pesquisa, muitas representações de vampirismo e canibalismo na cultura pop são feitas por indivíduos que têm Hades como arquétipo. No filme Society de 1989, acompanhamos a história de um jovem chamado Bill, que começa a perceber que há algo de estranho em sua própria família e nas pessoas da elite que vivem ao seu redor. Conforme ele passa a investigar o que está acontecendo, acaba descobrindo que existe um grupo secreto formado pelas famílias mais ricas e influentes da cidade. It's about your parents, about him, about some of the things that have been happening here lately, society. Aos poucos, o filme revela que esses membros da elite participam de um ritual grotesco no qual literalmente consomem e absorvem os corpos das pessoas que consideram inferiores. I've got to pull myself together. The beauty mark. Se na parte 1 vimos o arquétipo de Hades se manifestando através de cultos e sociedades secretas, na parte 2 essa descida deixa de ser externa e passa a acontecer dentro do próprio indivíduo, muitas vezes de forma grotesca, através da deterioração do corpo, da perda de controle da própria mente e do surgimento de traços psicopáticos. Segundo a minha pesquisa, o conceito de body horror aparece com muita frequência em filmes feitos por diretores e atores que têm Hades como arquétipo, trazendo essa ideia de que algo humano começa a se deformar, se deteriorar e aos poucos vai se tornando cada vez mais animalesco. Well, body horror is a horror subgenre that centers the human body as a primary site of fear. At its core, it explores what happens when the body changes in ways that feel unnatural, uncontrollable, or grotesque. These changes might be physical ones like deformity, mutation, decay, infestation, or invasive growth, or psychological ones that are rooted in fear of losing autonomy over our own flesh. Um dos diretores mais ligados ao gênero body horror é David Cronenberg, que tem Hades como arquétipo de alma. Em The Fly, de 1986, acompanhamos um cientista que, após um experimento dar errado, começa a se transformar lentamente em outra criatura, em um processo gradual de decomposição e perda de identidade. You're changing, Seth. Everything about you is changing. You look bad. You smell bad. Those weird hairs that were growing out of your back, I took them to a lab. I had them analyzed. The lab had trouble identifying them. He finally came to the conclusion that they were definitely not human. Ao longo da história, o personagem vai deixando de ser humano, tanto fisicamente quanto mentalmente. O que antes era humano começa a ser destruído. E isso reforça essa ideia de descida, como se o personagem estivesse sendo puxado cada vez mais para algo primitivo, instintivo e fora de controle. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. Numa representação mais recente, temos o filme A Substância, estrelado por Demi Moore, que tem Hades como arquétipo de destino. A história acompanha uma atriz em queda que decide usar uma substância capaz de criar uma versão mais jovem e idealizada de si mesma. Single injection unlocks your DNA, starting a new cellular division that will release another version of yourself. This is the substance. No começo, tudo parece funcionar, mas aos poucos,
Essa nova versão passa a ocupar cada vez mais espaço e a situação sai do controle. O conceito de gore e violência também aparece muito em obras feitas por indivíduos que têm Hades como arquétipo. Esse tipo de gênero começou a ganhar mais força no cinema moderno, com diretores como George Romero, que trouxe uma violência mais explícita em filmes como Night of the Living Dead, de 1968. Eli Roth, que tem Hades como arquétipo de alma, explora esse tipo de violência em O Albergue. No filme, acompanhamos um grupo de turistas que viaja pela Europa e acaba sendo levado para um lugar onde pessoas ricas pagam para torturar outras pessoas. I always wondered how you come up with the ideas of these deaths, because in the movie there's a lot of intense and violent and gory deaths. You know, when you're thinking about it, I think, what have I seen before? I've watched every horror movie. And what could be, like, what's the worst thing that you could do to somebody? Jung chamou isso de sombra, uma parte da psique onde ficam guardados impulsos, desejos e aspectos que a pessoa não reconhece em si mesma. É tudo aquilo que foi sendo reprimido ou escondido, mas que continua existindo e, em certos momentos, começa a aparecer de forma mais consciente, ligada a impulsos mais brutos e instintivos. The only person standing in your way is you. It's time to let her go. Lose yourself. Esse contato com a sombra também se conecta com o que Freud descreveu como uma estrutura perversa, onde o indivíduo passa a agir a partir desses impulsos destrutivos, sem um tipo de limite interno. Essa perversão pode estar ligada à luxúria, à transgressão e até à violência contra outras pessoas. You think we're sick? Fuck no. We're the normal ones. Muitos psicopatas clássicos do cinema são interpretados por indivíduos que têm Hades como arquétipo de alma ou de destino, como Patrick Bateman em Psicopata Americano, Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes e Tate Langdon em American Horror Story. Years ago. It's always the same. It starts the same way. How? Tell me. I prepare for the noble war. I'm calm. I know the secret. I know what's coming, and I know no one can stop me, including myself. Do you target people who have been mean to you or unkind? I kill people I like. Como Hades rege o submundo, esse arquétipo fica ligado a tudo que é mais denso que existe no planeta Terra. Tudo que carrega uma energia mais pesada, mais carregada, mais violenta. Dentro de algumas linhas espirituais, existe a ideia de que essas energias mais densas vibram em uma frequência mais baixa e que certos estados mentais e emocionais acabam conectando o indivíduo diretamente com esse tipo de frequência. Segundo a minha pesquisa, muitos indivíduos famosos por serem perversos e cruéis têm Hades como arquétipo de alma ou de destino. Is pure evil, but you'd never know it by looking at him. But when you hear him, that's another story. For the first time ever, Nancy Glass is here inside the world of Jeffrey Dahmer. These obsessive desires and thoughts wanting to control them, I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right. A simbologia de Hades sequestrando Perséfone para o submundo aparece de forma bastante literal em alguns casos, como o de Jeffrey Epstein, que tem Hades como arquétipo de alma e levava garotas traficadas para sua ilha, o de Mark Dutroux, que também tinha Hades como arquétipo de alma e mantinha garotas em cativeiro, e o de Didi, que também tem Hades como arquétipo de alma e aparece associado a acusações de abuso e perversão. Essa energia sombria e intimidante também aparece na aparência física de pessoas com Hades como arquétipo de alma. Eu coletei cerca de 100 mapas arquetípicos de celebridades conhecidas por terem uma presença mais sombria e difícil de acessar. E Hades foi o que mais apareceu. A beleza de Hades costuma ser vista como intensa, sombria, gótica e penetrante. Essas pessoas costumam ter um olhar muito profundo e intenso, e o cabelo tende a ter um tom mais escuro. A expressão dessas pessoas normalmente é séria e intimidadora. E as pessoas falavam muito, nossa, que lindo, não sei o quê. E eu lembro muito de a minha mãe contar que um dia eu comecei a chorar. Eu falei assim, eu não quero mais que ninguém fale da minha boca e do meu olho. Mãe, não quero que falem de mim.
ser olhada, ser observada. Curiosamente, muitos indivíduos com Hades forte no mapa costumam interpretar personagens na cultura pop vistos como anti-herói, que ficou conhecido através do personagem Heathcliff, cuja raiva, ciúme e ódio destroem ele e quem está ao seu redor. The Avenger. The Killer of Killers. Nesses filmes, vemos o indivíduo representado por Hades buscando vingança e sendo confrontado com a parte mais monstruosa de si mesmo. I want to destroy this man's life, career, everything. I want revenge. He's the Pied Piper of Hamelin. I saw it in one of my dreams. It's a story about a guy who's betrayed by a town, and he gets his revenge by taking all their children. No filme Doce Vingança, Sarah Butler, que tem Hades como arquétipo de alma, interpreta Jennifer, que aluga uma cabana isolada para passar alguns dias, mas é severamente abusada por uma gangue local. O filme acompanha Jennifer voltando para se vingar cruelmente de cada um deles. Esse tema de vingança é frequentemente explorado por indivíduos com Hades como arquétipo de alma. Nick Dunn took my pride and my dignity and my hope and my money. He took and took from me until I no longer existed. That's murder. Let the punishment fit the crime. Em Irreversível, dirigido por Gaspar Noé, que tem Hades como arquétipo, há uma cena polêmica de 9 minutos em que uma mulher é abusada. Foi uma cena tão violenta que o filme é, até hoje, repudiado por alguns críticos. Ao longo da história, vemos 2 homens decididos a descobrir quem foi o autor do abuso da mulher, percorrendo um caminho marcado pela vingança. Em outra representação icônica de vingança, temos Mean Girls, estrelado por Rachel McAdams, que tem Hades como arquétipo de alma. She's the queen bee, the star. Those other two are just her little workers. Onde Regina George se vinga de Cady e causa um caos generalizado na escola. Hades é um arquétipo que se alimenta dessas emoções e sentimentos mais viscerais e de baixa frequência. Por isso ele é tão frequente em temas de filmes de vingança, obsessão, fúria e ódio. Segundo minha pesquisa, o conceito de stalker também aparece com frequência em filmes e séries estrelados ou dirigidos por indivíduos com Hades como arquétipo de alma ou de destino. Esse tipo de personagem é conhecido na cultura pop como yandere, um termo japonês usado para descrever personagens que demonstram amor obsessivo e possessivo, alternando entre afeto e violência para eliminar rivais e manter controle sobre quem acreditam amar. Oh my God, it's Rat Billings. What's that? My favorite poet in the world. I'm obsessed with him. Talk to him. You have no right to come up here. How many times have I asked you to not snoop around in my stuff? I'm obsessed with him. Assim como Hades sequestra Perséfone, essa mesma simbologia aparece na cultura pop, como Joe Goldberg sequestrando suas obsessões amorosas, ou Alex, em Paixão Fatal, que não aceita ser rejeitada e vai até o fim para ter o amor que sente que merece. Em muitas dessas representações, o personagem entra em contato com um lado mais primitivo e animalesco de si mesmo. God, I love you. Outro padrão que observei em minha pesquisa é como figuras públicas e diretores que têm Hades como arquétipo de alma ou de destino exploram o conceito de inferno e submundo em suas obras. Esse inferno pode aparecer de forma literal, com o personagem indo para outra dimensão após a morte, ou como um inferno psicológico, com situações de punição, abuso e sofrimento extremo. Hello, I want to play a game. The situation you find yourself in is of your own doing. You, your girlfriend, and your friends are all racist. James Wan, que tem Hades como arquétipo de destino, aborda o submundo através do filme Insidious, que conta a história de um casal que se muda para uma nova casa, até que o filho do casal entra em coma de forma inexplicável e misteriosa. Mais adiante descobrimos que na realidade sua alma foi roubada por um demônio
e levada para o submundo. Your son isn't in a coma. Falling off a ladder had nothing to do with this. His physical body is here, but his spiritual body is not. Outro exemplo aparece no filme Arraste-me para o Inferno, onde a personagem principal tem sua alma amaldiçoada por uma velha e acaba sendo levada ao inferno. A dark spirit has come upon you. What do you mean? Perhaps someone has cursed you. Essa ideia de maldição e de possessão também aparece com frequência em obras onde o diretor ou o ator tem Hades como arquétipo de alma ou de destino. Lewis didn't kill himself. He was systematically infected, possessed, and then murdered by some kind of metaphysical being. Janet, are you feeling all right? Stop calling me Janet. Isn't that your name? Janet's asleep. And I'm talking. O arquétipo de Hades é muito ligado à morte e aos processos de transformação que vem depois dela. A morte aparece como uma passagem, um momento de transição entre um estado e outro. Ele ficou em coma profundo por 7 dias. E foi durante esse período que o Dr. Alexander afirma ter tido a experiência mais fantástica que um ser humano pode ter. Na jornada que eu tive não existia corpo, apenas a minha consciência, diz o médico. Meu cérebro não funcionava. Eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, meus filhos ou quem eu era. Ele escreveu um livro para relatar a sua experiência de quase morte e conta que primeiro foi levado para um ambiente escuro, lamacento. Em seguida, chegou a um lugar bonito e tranquilo. Essa ideia de travessia, de sair de um estado e entrar em outro, aparece com frequência em obras estreladas por indivíduos que têm Hades como arquétipo de alma ou de destino. Nesses filmes, vemos personagens que morrem, ficam entre dois mundos ou passam a existir em um estado de transição sem pertencer completamente nem à vida nem à morte. Em muitos desses casos, esse estado funciona como uma forma de punição. O personagem não consegue seguir adiante e permanece preso, revivendo situações, lidando com culpa, sofrimento ou consequências das próprias ações. Talvez uma das representações mais fortes dos temas de Hades no mundo moderno seja Silent Hill, criado por Keiichiro Toyama, um indivíduo com Hades como arquétipo de destino. Silent Hill é uma cidade que funciona como uma espécie de purgatório, habitada por pessoas que cometeram crimes ou que vivem em um estado profundo de negação e culpa. O personagem James vai até a cidade acreditando ser um viúvo em luto, mas ao longo da história, a própria cidade revela que ele matou a própria esposa para pôr fim ao sofrimento dela. Na psicanálise, isso se aproxima do que Sigmund Freud chamou de instinto de morte. É uma tendência da pessoa a voltar ou a ser atraída por comportamentos destrutivos ou autodestrutivos, mesmo que isso gere sofrimento. Pascal Laugier, um diretor que tem Hades como arquétipo de alma, aborda isso de forma visceral em Martyrs. O filme acompanha personagens submetidas à violência extrema, com o objetivo de levá-las até um estado limite. Essa ideia se conecta com o instinto de morte ao colocar o indivíduo em contato direto com esse tipo de processo autodestrutivo, onde ele acaba sendo atraído para esse tipo de sofrimento, mesmo que isso o destrua. Les martyrs sont très rares. Un martyr, ça, c'est autre chose. Un martyr est un être exceptionnel, mademoiselle. Il survit à la souffrance, il survit à la privation de tout. My multiple personality condition resulted from what I had first thought in 1986 was solely sexual and ritual abuse. But as I began to remember and heal more of my hidden past, I realized that ritual abuse was merely the mind control, trauma base my pedophile father and others used to condition me for participation in Project Monarch. Mind control sex slaves are created by starting with a child from birth and inducing trauma, which for me was done in the form of being sexually abused and then being satanically abused within
a church, and then also at home, where I was put through a trial of satanic rituals, which means there were blood rituals done where I was forced to witness animals and people being sacrificed.